Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. Esse é o vídeo de número 295. Diálogo com as sombras, Hermínio Coelho Miranda, teoria e prática da doutrinação, o obsessor é o tema. Então Hermínio Miranda continua dizendo assim, nós vamos gravar só mais esse vídeo, então todos os dias nós vamos gravar três vídeos. Só no dia em que eu não estiver muito bem mesmo é que nós vamos ver se um ou nenhum, você entende, né? Hermínio Miranda continua assim, na subjugação, né? Porque já falou da obsessão simples, já falou da obsessão que é da fascinação, agora da subjugação. Então, diz ainda o artigo, Kardec ele distingue dois aspectos. Então, ele distingue dois aspectos. A moral e a corporal. Então, a obsessão moral e a obsessão corporal, ai gente, ela é dolorosa. Olha, a pessoa obsidiada moralmente e corporalmente, ela se sente e se vê uma marionete na mão ou nas mãos daqueles obsessores. Na questão moral, ela às vezes até tenta, né? Às vezes ela até tenta moralmente reparar, mas ele encontra ali tão entranhado, tão emaranhado ao obsessor, que o obsessor elimina todos aqueles sentimentos dele. Agora, é óbvio, porque ele fez por merecer, tá naquelas condições, porque se ele ora, se ele vigia, Luiz, mas não é fácil, né? Nós não estamos dizendo aqui que é fácil. E a obsessão corporal? Eita, gente, essa é dolorosa para demais. Essa é dolorosa. E quantas pessoas são portadoras dessa obsessão corporal? A pessoa se comporta como um animal. Nabucodonosor, né? Se não me falha, ele foi, parece que, imperador, não sei o que, governador, imperador da Macedônia, né? Negócio assim. Perdoa aí, tá, gente? Porque eu entrei num outro assunto para poder focar aqui. Nabucodonosor foi na época do professor Eurípides lá, porque Eurípides Barçanufo, hoje, o professor Eurípides Barçanufo, na Bíblia, anota aí, ele é o profeta Daniel. E na época, Nabucodonosor pediu para que os seus soldados procurassem nas redondezas alguém que decifrasse um sonho. Abreviando, porque nós não vamos entrar nesse mérito.
E sei que vamos terminar a história. Daniel acaba-se dentro da jaula dos leões. E todo mundo, né? Eu não tô contando a história não, gente, toda, tá? Tô abreviando, que o assunto é outro. E todo mundo no outro dia pensou assim, nós vamos chegar lá agora na cela dos leões, os leões vão estar usando os ossinhos de Daniel como palitinho para limpar dente, né? Tudo lá limpando os dentes com os ossinhos de Daniel. Olha o Daniel lá roçando o pescoço dos leões, caçando piolho para lá. Isso eu já estou inventando. Mas ele estava brincando com os leões e tal. Então, veja bem, Daniel, o profeta Daniel da Bíblia, é o professor Eurípides Barçanufo, lá da época do Nabucodonosor, né? Dito por Chico Xavier. Então, Nabucodonosor, ele era portador dessa obsessão, que era uma subjugação, que parecia uma possessão, só que não existe possessão. Então, os espíritos obsessores, ele encontrava-se numa tribuna do lado de fora de seu castelo, das suas repartições, falando a uma multidão imensa. E de repente os obsessores se faziam presente e dominava ele, e ele não tinha controle, e ele sentia aqueles espasmos no corpo, e ele começava a tremer, e ele se encurvava como se fosse um cavalo, um cachorro, e ele descia assim do palco, assim, do palanque, assim, e ia até uma grama e comia grama, e como se fosse um cavalo, e dava aquelas relinchadas bem alta mesmo, assim, na frente das pessoas nobres daquela época. E ele dizia, eu sou um cavalo mesmo, eu sou um cavalo, mas não era ele que estava dizendo, os espíritos obsessores dele, que dominava ele, que fazia ele de capacho. Então tudo que os espíritos diziam, ele repetia, eu sou um cavalo, eu como grama, e relinchava e dava coice no ar, coice para lá, coice para cá. Depois, todo mundo assistindo aquela cena. Depois ele parava, limpava a boca, tal, se levantava, voltava lá para a tribuna e continuava o discurso, como se nada tivesse acontecido. Então, Hermínio continua dizendo assim, no primeiro caso, que seria o caso, a obsessão moral, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas. Ele é constrangido a tomar atitudes absurdas. Você entendeu? Então vejamos. Ele é levado a tomar algumas atitudes absurdas. Xingar uma mulher na rua, xingar um homem na rua, brigar com alguém, bater na mulher, bater no marido, bater nos filhos, roubar, matar. Você entendeu? Ele é levado. Olha aqui, ó. Tomar atitudes absurdas, né? Que é a obsessão moral. Então ele é levado a tomar atitudes absurdas. Então ele mexe com as mulheres na rua, mexe com os homens na rua. Veja bem, você entende que é um estudo? Levam algumas mulheres a se tornarem meretrizes, alguns homens a se tornarem prostitutos, levam algumas mulheres
a não ter freio nos olhos. Leva algumas mulheres a não enxergar os homens e as coisas com os olhos da alma, e sim com os olhos da matéria. Isso é um tipo de obsessão moral. Às vezes a mulher quer... Pera lá, gente, eu vou tratar do homem. Às vezes a mulher não quer olhar naquele homem. Ela não quer cobiçar aquele homem. Mas ela olha, ela cobiça, ela deseja. E ela fica caladinha. Mas está tudo sendo registrado na sua consciência. O homem também. Passa uma moça, dá um comichão no pescoço dele, que nem que se for para disfarçar que está com cisco no olho, ele vira o pescoço para trás assim. Isso é uma obsessão moral. Porque quando passa aquela mulher próximo a ele, vem aquele sentimento de desejo, de cobiça. Então aquele sentimento de inveja, de ciúme. Ciúme é cobiça. Isso tudo caracteriza obsessão moral. A pessoa às vezes até luta. Uns lutam. Outros nem sabem que possui. Age naturalmente. E se você tenta mostrar a eles a realidade, eles acham que você é que está ficando louco. Então esses sentimentos que brotam no nosso eu, essa imoralidade, esse desrespeito, esse desejo uns pelos outros, a cobiça, bebidas, cigarro, droga, promiscuidade, prostituição, obsessão moral. Às vezes a pessoa não quer, de repente ele se vê lá. E por aí outras atitudes também. Nós estamos tratando só dela em parte, só para você entender. Então, assim, ó, no primeiro caso, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do seu próprio senso crítico. Tá vendo só? Ora, privado do próprio senso crítico? Ele não tem o direito, naquele momento ali, ele parece que não se vê no direito de agir. Parece que estão agindo através dele como se estivesse completamente privado do seu próprio senso crítico. No segundo caso, que é a obsessão corporal, o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Olha só, é o que nós acabamos de dizer a respeito de Nabucodonosor, né? Então, a pessoa tem aqueles espasmos. A pessoa está assim, de repente ele começa a relinchar. Pronto. Mas é assim, vó. Relinchar, vó? Mas é. Então, essas pessoas que a senhora está dizendo aí são todas obsidiadas, ó. Eu posso dizer o nome das 3 pessoas obsidiadas? Não só 2? E olha o que eu digo, hein? Eu digo, vai ficar ruim para a senhora. O nome da senhora não vai aparecer, só o deles? Tá, então tá, eu vou me conter aqui, então não vou dizer o nome desses obsidiados não, vó. Então as pessoas, eles têm lá aqueles espasmos, no meio da sociedade eles começam a relinchar, eles começam a agir assim, comportamentos extravagantes, né?
Tem aquelas pessoas que arrancam a roupa, precisa que a polícia chegue e os contenha, né? Para contê-los. Então, pessoas nessas condições quase sempre necessitam de acompanhamento psiquiátrico. Não é? Precisa de medicamentos. Pessoas nessas condições não podem ficar sem um acompanhamento médico. Porque existe, nós sabemos disso, existe a obsessão, existe, mas é preciso entender que os obsessores eles atuam em determinadas áreas na nossa massa encefálica, no nosso sistema neurológico, inibindo, né, determinadas glândulas a secretar, né, que é fornecer para o organismo determinados hormônios. Então entra o medicamento psiquiátrico, porque o que aquelas glândulas hormonais não produz, o medicamento do psiquiatra, ele age como se fosse aquele hormônio produzido por aquela glândula que naquele momento encontra-se em estado de obstrução. Então é de extrema importância o medicamento do psiquiatra, né? Principalmente nesse período de tratamento. Mas é preciso tratar corretamente, seriamente, porque bilhões de seres se suicidam, são serial killers. Justamente, o serial killer é um obsidiado. O serial killer, podemos dizer que o serial killer, o obsessor ali, ele atua naquele encarnado tanto na obsessão moral quanto na obsessão, como está escrito aqui, tanto na obsessão moral quanto na obsessão corporal. Não é verdade? Analise só para você ver. Porque o obsessor ali, ele consegue ter domínio tanto da área moral quanto da área corporal do obsidiado. Então, o serial killer, ele precisa, se pego a tempo, quase sempre não é, né? A gente não vou entrar nesse mérito, por uma questão de ética. Mas se pego a tempo, ele tem que ser submetido a tratamento. A tratamento seríssimo. Porque ele é um obsidiado. E até que os cientistas, os psiquiatras ali, estude o caso à luz da doutrina dos espíritos e aprenda de que tudo ali não passa-se de um obsidiado, tanto moral quanto corporal, eles tratam aquele paciente como um louco, esquizofrênico, um débil mental. São esses os termos que a psiquiatria usa. Esquizofrênico, débil mental, né? Louco. Um dia, conversando com Chico Xavier perguntaram para o Chico, que significa
à luz da doutrina dos espíritos, qual o significado de esquizofrenia? Você não sabe dessa? Então escreve aí para você ver. Principalmente se você for da área, para você entender. Chico, à luz da doutrina dos espíritos, que significa esquizofrenia? Esquizofrenia, meus filhos? Sim. De acordo com Emmanuel, que aqui ao meu lado se encontra, ele pede para me dizer a vocês que o esquizofrênico é o suicida após o homicídio. Aliás, é o suicida após o homicídio ou, quem sabe, até ao duplo homicídio. Você entendeu essa? Então, por exemplo, numa determinada existência, o caboclo pega lá a esposa, vamos pensar assim. Por que só o homem, a mulher, né? Que isso? A mulher pega lá o homem traindo ela. Ela não aguenta. Ela pega uma arma de fogo, vai lá e mata o marido e mata a mulher e também se mata. Aí, quando ela se mata, ela abraça aquele sentimento de culpa todo. Porque olha só para você ver. A trama é essa. Aí ela registra no seu eu e nos teus arquétipos não só o ato da prática da expulsão dela do corpo físico que a pune conscientemente. Ela se sente culpada. Como ela também se sente culpada pela morte, vamos usar o termo morte, do marido dela e daquela comparsa. Ela armazena no seu subconsciente, na sua consciência, no seu inconsciente profundo, ela armazena ali esses 3 sentimentos de culpa. E depois de muitas décadas nas regiões umbralinas, depois de muito acerto, vamos abreviar a história, vai lá um dia, depois de muitas reencarnações, depois de muito acerto, ela retorna ao corpo físico, né? Com vários transtornos neurológicos, síndromes do pânico, síndromes do toque, de tudo quanto é tipo, você entendeu? Neurose de tudo quanto é tipo. Essas neuroses, esses pânicos, tudo que acabamos de dizer aqui, não deixa de ser resquícios de suicídio após o homicídio ou homicídio duplo, que perante a contabilidade divina foi se acertando, e hoje o último dos débitos, hoje as últimas parcelas, as sequelas, são as síndromes de pânico, né? Toques, manias, medo, fobias, porque o espírito, ele grava no seu eu aquele pânico, aquele medo, porque ali com sangue quente, como se diz ditado, a pessoa comete o crime sem ver, embalado pelo ódio, pela raiva, pela traição. Pá.
Não pensa. A hora que o sangue esfria, o corpo já está lá no caixotinho guardado. Aí depois vem a perseguição daquele homem, daquela mulher, para cima daquele espírito que era a esposa. Décadas e décadas de sofrimentos, 3. Depois, recolhido pelos mentores espirituais, tratados. Você está vendo só os obsessores? Como que acontece? Você vai ver que nós vamos tratar nessa parte aqui do obsessor. Aí depois vem os mentores, recolhe aqueles 3 ali. Aí o que acontece? Prepara eles para eles reencarnar. Aí eles nascem num lar, quase sempre um lar impossibilitado de receber os 3, né? Sequelados, com sequelas neurológicas. Então, quase sempre nas primeiras reencarnações, eles vão para adoção. Supera 2, 3, 4 reencarnações sequelados, todos atrofiados, entendeu? Os membros. Depois é programado, ao trabalho que a gente dá, meu Deus do céu, para a espiritualidade. Depois é programado pelos bons espíritos. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos reencarnar os 3 como irmãos. Aí começa o leite a azedar mesmo. Aí você, né, que matou, vai reencarnar e você ainda vai ter aqueles 2 irmãos que você matou naquela existência passada. Aí vem as desavenças, vem as repulsas. Tá bom. Aí na próxima existência, você reencarna e você vai tê-los como filhos. Aí você já não vai ser mais irmão mais. Você já vai ter aqueles 2, aquele que foi teu marido e aquela que te traiu, você vai ter como os filhos. Aí são aqueles menininhos amargos. Aqueles menininhos que se deixar eles botam fogo no recinto. Você entendeu? Tá bom. Na próxima, você vai reencarnar esposa daquela que você matou. Ela vai vir como homem, porque é assim, porque o espírito não tem sexo. É a necessidade. Você vai reencarnar como esposa daquela mulher. Ou vice-versa, você vai ser marido daquela mulher, vice-versa. Aí você e ela, ou ela e você, vai ter o seu esposo como filho. Jesus, Maria e José, esconde o menino de Jesus para ele não escutar essa. Não é? Aí depois troca os papéis. Eles vão nascer como casais e vai ter você como filha ou filho. Aí o leite derrama mais ainda. Mas não tem acerto? Tem. Por isso que é de extrema importância a reencarnação. A reencarnação, por mais que a pessoa reencarne aqui num estado vegetativo, 100 anos vegetando, lá no leito, não movendo sequer um dedo, nem para o bem, nem para o mal. O espírito sai ótimo ali do corpo físico. Mas e os pensamentos? Vamos deixar de lado um pouco também essa burocracia, porque senão nós não vamos evoluir nunca. Vamos deixar um pouco de burocracia de lado, gente, porque senão nós não vamos evoluir, nós não vamos sair desse estado aqui mais, não. Aqui eu me encontro, daqui eu não saio e eu vou... Pronto. Aí vai melhorando, né? Termina aquelas fases da repulsa. Você olha nele,
Você casa com ele, você fala, meu Deus. Parece que alguma coisa te prende nele. E quando você espera, você está casado com ele. Ou com ela. Aquela repulsa. Em alguns momentos você se dá bem com ele, com ela. Mas aí você começa a ter aquele medo de receber aquela que no plano espiritual se encontra que precisa reencarnar. É ela que te traiu. Ela precisa nascer. Ai, mas eu tô com medo. Tá com medo? Não se preocupe. Vai se fortalecer. Você não é obrigado a recebê-la nesta existência. Nem na outra. Mas não se esqueça que você tem um compromisso para com ela, para com ele ou com a tua consciência na eternidade. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que encarar a onça. Por isso que a doutrina dos espíritos chama-se, o espiritismo chama-se o Consolador. Primeiro ele nos consola. Vai, minha filha. Vai, meu filho. Deus é mais. Não tema. Não tenha medo. Erga a tua fronte, meu filho. Erga a tua fronte, minha filha. Não se culpe nem se cobre. Pois toda vez que você se cobra, você baixa o teu padrão vibratório. Isso é o que os obsessores, que os espíritos das trevas desejam. Que você esteja lá no fundo do fosso, para que eles tenham acesso diretamente a você, ao ponto de te destruir de uma tal forma que você não consiga tão cedo se recuperar. Mas não se desespere, minha filha, e nem meu filho. Levante a cabeça, não desanime. Se o dia melhor de nossa existência é o dia de hoje, na próxima existência, vocês vão poder dizer também: o melhor dia de nossa evolução é o de hoje. Porque para Deus não existe passado e nem futuro. Como para todos nós não existe passado e nem futuro, e sim reflexo das existências passadas no presente e esperança de dias melhores, que depende exclusivamente de nós, minha filha, na atual existência. Por isso, o dia de amanhã é o dia de hoje. O dia de ontem é o dia de hoje. Faz parte dos desígnios de Deus. Não se desespere. Levante a cabeça. Tudo passa. Tudo evolui. Nada se perde. Tudo se aproveita. Só é desperdiçado o tempo que nós murmuramos. E mediante o conhecimento que nós temos, você acha que nós vamos murmurar? De forma alguma. O Espiritismo é o Consolador.
prometido por Jesus, que não nos condena, não nos julga, não nos pune e ainda nos proporciona meios de redimissão. Isso é amor incondicional do Pai a todos nós, filhos pródigos, que reconhecemos que somos. Até o próximo vídeo.